Paz do Senhor, queridos, amém. Presbítero Marcos, vamos estar iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de número 14. Lembrando que esta aula ela foi dividida porque o assunto ele é bem extenso, né? Então nós dividimos esta aula, tá? Então tivemos a aula número 14, aí depois tivemos a parte A, B e agora estamos tendo a parte C, ou seja, já são 3 aulas sobre este mesmo assunto, tá certo? Vamos fazer uma breve oração para nós iniciarmos esta aula no nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, toma, Senhor, nas tuas mãos esta aula. Cobre-nos com o teu sangue, nos dê vitória, nos dê força, nos dê ânimo para estar diante da tua presença. Que esta aula possa alcançar os alunos da EBD no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, queridos, o texto continua o mesmo, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, tá? Lembrando que nós vamos lá fazer as perguntas, tá? Então você fique atento aí, você que é da EBD, dessa igreja, nós vamos estar fazendo lá algumas perguntas para avaliação dos alunos, tá certo? As avaliações vão ser da aula 13 e da aula 14, a parte A, B e C, tá certo? Vamos lá. Nós iniciamos aí falando sobre as obras da carne. Viemos falando aí sobre as 16 ações e paramos aí na questão da peleja, tá? Então hoje nós vamos falar sobre dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias, tá? Vamos estar falando aí sobre esses assuntos nesta aula no nome de Jesus, de uma maneira clara, de uma maneira bem mais simples, para que possamos entender, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira simples, né? Simples para que nós possamos entender. Aliás, essa forma simples de explicar e de entender vem de um filósofo que ele diz assim: olha, se você não souber explicar de maneira simples é porque você não aprendeu suficientemente, né? É uma frase bem interessante, né? De um filósofo que eu não vou falar o nome aqui, mas talvez você já até saiba quem é. Amém? Vamos lá, queridos. Vamos estar falando aí sobre dissensões, tá? Dissensões. Hoje, os professores não puderam, né, estar aqui, mas vamos estar prosseguindo aí com esta aula, as aulas, né? Hoje eles não puderam estar aqui para nos ajudar, mas a aula prossegue assim mesmo, tá certo? Vamos lá. Dissensões. Olha só. Introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Amados, deixa eu estar falando aqui algo bem interessante para nós, bem claro e rápido. A palavra de Deus, ela é pura, ela é singela, ela nos transforma, tá? Quem transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Dito isto, a palavra de Deus, ela está apoiada sobre um tripé básico que nós estudamos, né, dentro do contexto bíblico. Ela está apoiada num tripé básico da seguinte forma: teológico, científico e filosófico. Se eu quiser introduzir alguma coisa, algum estudo, algo dentro da igreja que não esteja respaldado dentro da palavra de Deus, eu vou causar uma divisão, ou seja, introduzir ensinos cismáticos, ou seja, ensinos que causam divisão, que causam separação dentro da igreja, eu estou pecando, ou seja, eu estou
fazendo com que esta obra da carne ela se torne em evidência dentro da igreja. Entende, amados? Então, é muito importante quando nós falamos aqui a respeito da palavra de Deus, porque devemos ter o cuidado de pregar a palavra de Deus de uma maneira correta, de uma maneira certa. É claro que nós vemos pessoas na mídia pregando de uma forma diferente e tal, mas se aquele ensino ele não tiver respaldo na palavra de Deus, ele está causando uma dissensão dentro da igreja. E às vezes ocorre de essa dissensão ela sair para fora dos termos da igreja ao qual esta pessoa ou este grupo pertence, ou seja, porque eles querem influenciar outras pessoas, tá? Nós não estamos falando aqui sobre outros ramos religiosos, ou seja, nós aqui não estamos falando sobre outras denominações, outros grupos religiosos, que eu não vou falar aqui quais os nomes que os irmãos já sabem, que pregam algo que não é de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, aprendemos aí de uma maneira simples e clara que as dissensões é a tentativa de introduzir estudos cismáticos, ou seja, estudos, orientações que vão causar certas divisões dentro da igreja, ou seja, vai causar uma ruptura dentro do corpo da igreja. Isso é chamado de dissensão, tá certo? Então, vamos ter o cuidado aí para não pregarmos algo que não está dentro da palavra de Deus. É claro, amados e queridos irmãos da EBD, que eu não estou dizendo aqui que existem algumas coisas que nem todo mundo concorda com todo mundo. Existem algumas coisas que nós não vamos concordar com o pastor, com o presbítero, com o evangelista, mas isso, querido, está no campo das ideias. Elas não vão, entende, amados? Elas não vão causar um impacto na nossa vida, ela não vai causar uma divisão dentro da igreja, Como nós vemos algumas denominações que pregam sobre a predestinação, outros pregam sobre a respeito de algumas outras coisas e tal e tudo mais, mas isso ela não tira a nossa fé, não tira a nossa o que nós cremos em Cristo Jesus. Isso não vai tirar, isso não vai fazer uma divisão dentro da igreja. É claro que eu volto a dizer, nós aqui não estamos falando a respeito de denominações, estamos falando de ensinos que vão causar esta certa divisão dentro do corpo da igreja, tá certo? Então, entendemos aí o que é dissensões. Vamos pular aqui para nós prosseguirmos. Heresias, lembrando, tá, que nós fizemos essas divisões, obras da carne relacionadas ao sexo, obras da carne relacionadas à adoração e obras da carne relacionadas a sentimentos humanos pecaminosos. É o que nós estamos falando nesse campo aqui, tá certo? Nessas questões aqui, tá? Heresias, amados, a palavra heresia, ela vem do grego airesis, isto é, grupos divididos dentro da congregação, formando os conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Repare que há uma sequência. Por que está nessa sequência? Existe um porquê de estar nessa sequência. Por exemplo, falamos anteriormente sobre dissensões. Agora estamos falando sobre heresias, ou seja, quando introduzimos estudos cismáticos, ou seja, estudos que vão causar divisão dentro da igreja, esses estudos, eles vão, ou seja, formar uma heresia, é o que nós vamos falar aqui, grupos divididos, ou seja, as dissensões vão formar grupos divididos dentro da igreja, conforme eu disse anteriormente. A dissensão, a aplicação do estudo, esse estudo vira uma heresia, ou seja, então as dissensões e a heresia,
elas, de certa forma, elas vão andar juntas, né? Porque para se ter, veja bem, amados, para se ter uma heresia dentro da igreja é porque houve anteriormente uma dissensão, ou seja, houve grupos formados dentro da igreja com estudos cismáticos para causar essa divisão. Ao causar essa divisão, essa divisão, né, ela vai gerar esta heresia. Esses estudos se tornaram uma heresia, né? Então há uma sequência aí, né? Grupos divididos dentro da congregação, formando conluio, ou seja, conluios, formando divisões, formando coisas para destruir outras pessoas. Ô querido, isso não pode existir dentro da nossa igreja. Eu falo nossa igreja, a igreja de uma forma em geral, a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar prosseguindo aí, né? Invejas. Vamos estar falando aqui sobre invejas. Isto é, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Amados, a inveja, ela é algo terrível. Por quê? Existem casos em que a pessoa invejosa, ela inveja tanto o sucesso, a progressão, inveja a casa daquela pessoa, que num termo popular, né, a inveja vai dizer assim, olha, aquela pessoa tem um olho grande, né? Ou seja, na verdade ela tem uma inveja. Agora, os pastores não estão aqui, mas eu posso, né, definir aqui. Às vezes, querido, acontece de algum membro da nossa igreja ou da igreja de uma forma em geral surgir uma inveja de alguma outra pessoa. O que devemos ter cuidado é para que essa inveja não esteja dentro da obra da carne. Ou seja, entenda, queridos, o que eu estou falando aqui. Uma inveja, assim, né, digamos, podemos definir assim, uma inveja que vai destruir a outra pessoa. Eu quero o que aquela pessoa tem, eu desejo o que aquela outra pessoa tem, eu desejo a casa, desejo o carro, desejo o emprego, desejo tudo aquilo que aquela pessoa tem. Ou então, ainda mais grave, a pessoa dentro da igreja, né, tem um cargo, né, eclesiástico, tem uma vida bem sucedida financeiramente, conjugal, né, na criação dos filhos, tem uma vida tranquila, mas tem pessoas que às vezes mesmo dentro da igreja invejam esta vida que a pessoa leva, e, né, de chegar ao ponto, né, de querer destruir esta vida que a pessoa tem, ou seja, isso é uma inveja. Agora, a inveja, querido, ela é diferente de você admirar, né? Não podemos aqui confundir, devemos ter esse cuidado. Ou seja, o que eu vou falar aqui a respeito dentro da igreja também é essa questão de você admirar, não é diferente de inveja, você admirar aquela pessoa, admirar o ministério daquela pessoa, admirar a vida sentimental, ou seja, aquela pessoa é um exemplo, né? Eu admiro aquela pessoa, eu tenho aquela pessoa como um exemplo para mim. Então, isso é diferente de inveja. Os irmãos entenderam como é diferente, né, a questão da inveja e da admiração dentro da igreja? A inveja, ela vai destruir, ela vai definir aquilo que você não tem, e você quer daquela outra pessoa a ponto de destruir aquela pessoa, a ponto de fazer um mal para aquela pessoa. Diferente de admirar, poxa, eu admiro aquela pessoa, uma pessoa, poxa, né, tem um casamento maravilhoso, poxa, eu quero... Senhor Jesus, eu preciso ter aquela vida daquela pessoa como um exemplo para mim, tá certo? Então tá bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula, no nome do Senhor Jesus Cristo. Falamos aqui
já de 3 pontos fundamentais: dissensões, heresias e invejas. Vamos estar falando aqui agora sobre homicídios. Homicídios vem do grego phomos, isto é, matar o próximo por perversidade. A tradução do termo fonos, na Bíblia está embutida na tradução de Mete. A seguir, trata-se de práticas conexas, ou seja, o homicídio que está falando aqui a obra da carne, ela está relacionada em você matar uma pessoa, matar uma outra pessoa, ou seja, ela praticar um assassinato. Às vezes pode ser que há um certo confundir nesta questão aqui do homicídio, porque existiu na Bíblia, às vezes, você pode até ver em algumas questões da Bíblia, Deus usando um povo para matar o outro. Mas o que eu quero dizer aqui, querido, que esse homicídio aqui, relacionado a esta obra da carne, é um homicídio a qual a pessoa, ela por inveja, ela por ódio, por alguma questão relacionada a esses fatos que eu apresentei, ela possa vir a matar, possa vir a praticar este assassinato. Então, devemos ter o cuidado para não confundirmos estas questões, tá? Homicídios, nós vemos, pastor Moisés chegou aqui agora, para me ajudar aqui, já estou aqui na parte dos homicídios, uma questão bastante polêmica, na questão do assassinato, mas acredito que ele vai também aí poder me dar um help nessa questão aí dos homicídios, São pessoas que elas com a intenção maligna elas acabam matando, e hoje nós vemos muito essa questão de homicídio, de assassinato, uma pessoa matando uma outra por coisas banais, pastor? Pastor Moisés chegou aí, vai me dar uma ajuda aí na questão do homicídio. Já estamos falando aqui a respeito das dissensões, heresias, inveja. Agora estamos nos homicídios. Segundo alguns estudos, amados queridos irmãos da EBD, que eu estava até pesquisando, o índice de assassinatos, de homicídios, eles aumentaram por causa da pandemia, porque as pessoas elas não estavam preparadas. Nós temos visto aí várias pessoas, vários casos de pessoas, de mãe matando o filho a troco de nada, a troco de coisas banais. Quando você vai perceber, querido, as pessoas se mataram, assassinaram aquela pessoa. Aí eu falo para os irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo, porque nos finais dos dias, nos finais dos tempos, a Bíblia vai relatar sobre isso: pai contra pai, filho contra filho, mãe contra filho, Então está ocorrendo já estas questões. Inclusive, eu estava pesquisando a respeito também dessas coisas, e eu percebi que um psiquiatra ele falou o seguinte: olha, em condição normal, olha só, coisa bem séria, em condição normal, uma mulher ela não mata seu filho, e nenhum pai mata seu filho, e nenhuma pessoa mata uma outra pessoa. Queridos, o que isso vem dizer para mim? O psiquiatra ele estuda, ele sabe. Uma condição normal, uma pessoa não mata a outra. Existe, ou seja, a Bíblia vai explicar isso. Existe então
eu levo a crer, dito isto, que existe uma influência maligna. O senhor concorda, pastor? Concordo plenamente. Queria aí pedir desculpa aos irmãos aí que O pastor está cansado, né? tive uma entrevista aí, Amém. Imprevistos acontece, né? mas Imaginei. consegui chegar aqui. Amém. No nome de Jesus. Estamos falando aí sobre homicídios, pastor. Estamos falando a respeito do assassinato de pessoas. Inclusive, eu falei aí a respeito que tem pessoas, né? Eu estava percebendo um psiquiatra falando que em condição normal um pai não mata um filho. Em condição normal. Isso leva-me a crer que é uma influência maligna. O senhor concorda? De forma alguma, uma pessoa em si, seja ela qual for, numa condição normal, jamais tiraria uma vida, né? Porque entendemos que quem pode tirar somente aquilo que deu. Quem é que deu a vida? Foi Deus. Então ele pode tirar no seu estado normal, porque ele é que deu a vida, né? Então uma pessoa que tira a vida da outra, com certeza, presbítero, é uma opressão maligna, no meu entender. Com certeza. Não tem uma outra forma da gente entender essa questão, né? Porque é difícil entender uma pessoa tirar a vida da outra simplesmente por puro prazer, né? Só para dizer, eu matei, né? Tem pessoas que, não sei se o senhor já encontrou esse tipo de pessoa, mas já tive com um tipo de pessoas que com a maior, assim, como se tivesse, como que eu vou te explicar? Como se tivesse se gloriando. Ah, eu já matei tantas pessoas. Mas como que pode isso? Você tirar a vida da pessoa por puro prazer, ou às vezes até por dinheiro, né? Muitos fazem isso. Existe, né? Nos dias de hoje, como o senhor disse aí, nessa questão da pandemia que nós estamos fazendo aí. Infelizmente, né? Tem pessoas que chegam num estado normal no hospital, com uma situação fácil de resolver, né? E de repente chega lá e sai e recebe, e a família recebe uma resposta que a pessoa vê a óbito. Como que pode isso? Isso é um assassinato. Estava conversando com um pastor amigo agora, esses dias. Ele estava falando, pastor, a minha tia, mulher de Deus, ela entrou no hospital boa, né? Com um problemazinho que normal, que eles poderiam dar um remédio a ele e retornar com ela para casa. Mas nós temos a certeza que não era o vírus. E de repente ela entrou e recebemos a notícia que ela veio a óbito. Jesus. Como? Alguma coisa aconteceu, né? Que nós não sabemos, né? Entende? Então Isso é um assassinato, né? presbítero, nos dias de hoje está assim, dessa forma. Infelizmente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Já falando, não é nem a aula, mas falando, evite ir aos hospitais, se cuide em casa, porque o negócio está difícil. É verdade. Eu me lembro aqui que uma vez eu até cheguei a falar em algumas aulas, né, sobre Adolf Hitler, um homem que você pode dizer assim, poxa, mas por que esse homem matou aproximadamente 6 milhões de judeus? Querido, se você for estudar a história desse homem, você vai entender que por trás existia um satanista, que era o mentor de Adolf Hitler. Ou seja, uma influência maligna, querido, com certeza. Então, finalizamos aqui, né? Inclusive, eu também estava, né? Não existe a palavra estava, né? A gente tem essa mania, né? Esse costume, né? Verdade. Eu estava, né? Mas eu estava. Inclusive, essa semana, vamos falar aqui sobre influência e influenciador, né? O presidente do CREMERGE, né? Silvio
o nome dele é Silvio, né? Ele falou assim, temos duas classes de pessoas dentro do nosso país, queridos. Eu achei interessante porque ele falou assim, tem as pessoas que são influenciadoras e as influenciadas. Ou seja, nós somos o quê? Que nós estamos em evidência, somos o quê? Os influenciadores. Isso. Influenciamos na forma de falar, na forma de andar, na cultura social. Então, nós temos algum tipo de responsabilidade a respeito disso. Então, querido, se nós somos os influenciadores, devemos também ser responsabilizados, porque ele falou o seguinte, pastor, ele falou assim, olha, estamos num período pandêmico, os médicos, aí ele falou isso porque estão aí uma grande polêmica se vai voltar ou não os treinos e tal, ele falou assim, olha, os médicos que são do CREMERGE, eles vão ser responsabilizados. Vão ser responsabilizados. Então, querido, eu puxo essa responsabilidade para nós que estamos também em evidência, né? Está dentro da aula, porque aquilo que falamos aqui, pastor, vai causar um impacto. Imagine, pastor, se eu falo assim, irmãos, olha só, hein? Olha só que coisa interessante. Eu falo assim, irmãos, nós podemos ter inveja, nós podemos praticar um homicídio. Por mais que a pessoa vai falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada, mas ela vai receber essa influência. Porque somos formadores de opinião. Somos formadores de opinião, né? Então, queridos, fica aí a dica aí para vocês, tá bom? Nós já vamos estar entrando aqui agora na outra fase aqui, né? Para nós estarmos terminando esse assunto que já rolou bastante. Obras da carne relacionadas a vícios alimentares. Vamos falar aqui sobre duas coisas aqui, bebedices e glutonarias, tá? Isto é, bebedices, descontrole nas faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. E aí, pastor, o que o senhor tem a nos dizer a respeito desta obra da carne aqui? O crente, de vez em quando, pratica esta obra da carne? Pastor, o presbítero, preste bem atenção. Há quem diga que tomar um copozinho de vinho não tem problema nenhum, né? Eu já ouvi isso. Já ouvimos isso, já ouvimos eles também darem a explicação que Paulo, que não era médico, né? Paulo era construtor de tendas, né? Era arquiteto. Né? Naquela época, Dos dias de hoje, é arquiteto. E Paulo não era médico, mas ele receitou para Timóteo que Timóteo tomasse cálice de vinho, suco de uva da época, né? Porque Timóteo tinha um problema estomacal. E esse problema estomacal lhe trazia muitas dores. Mas eu não sei se os irmãos, né, conhece essa palavra que eu vou falar, cacimba, né? Ou poço, que aqui no Rio as pessoas chamam de poço, mas na roça a gente chama de cacimba. E cacimba, ela é uma água saloba, né? Se eu estiver errado, só me corrija. É uma água saloba. É uma água saloba porque é uma água pura, entendeu? E as pessoas toma aquilo, é como se você fosse para a roça agora e tomasse um leite de cabra. Obviamente, o seu intestino, ele ia ter uma reação. Então, isso ia te dar uma desinteria, né? Ia causar intestinal. A mesma coisa a água. Então, quando ele tomava aquela água lá de cacimba, aquilo fazia arder, doer muito o seu estômago. Então Paulo falou para ele, é melhor você tomar um cálice de vinho do que você tomar essa água, que essa água está te fazendo mal. Então os beberrões, né, eles gostam de beber, se justificar, né, também, né? E dar uma justificativa que biblicamente está errado. Né? Isso está errado. Então, as pessoas... ontem eu fui
visitar um membro da minha família e lá eu tive uma notícia que eu fiquei estarrecido, entendeu? Fiquei estarrecido dentro disso aí que você está falando. Uma pessoa que tem um cargo eclesiástico, pegaram ele, viram ele num determinado lugar, ainda tiraram foto para dizer, ó, eu estou vendo. Comprovaram, né? Aqui. E para vocês não saber que eu não sou cristão e não estou querendo fazer fofoca, eu simplesmente estou vendo, estou, né? Aí eu fiquei estarrecido com aquilo, porque pecar, nós somos pecadores arrependidos. Se eu disser assim, se eu disser para o senhor e para qualquer outra pessoa que eu não peco mais, eu estou mentindo. Porque eu peco todos os dias e toda hora. Entendeu? Nós somos a nossa carne. É pecaminosa, a gente peca. Agora Deus ele nos perdoa e diz, vai, não peques mais, né? Agora existem coisas que nós, na nossa sã consciência, sabemos que nós não podemos praticar, né? Não podemos praticar, porque outrora, o momento eu recebi Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, e agora eu sou nova criatura. As coisas velhas, né? Essas, talvez, né? Um escritor, seja essas coisas velhas, né? Justamente. Agora, nessa questão aí, pastor, é bem interessante, né? Do vinho, né? As pessoas vão se justificar a respeito disso, né? Outras vão concordar, outras não. Nessa questão de Paulo receitar para Timóteo, eu já vi uma explicação, né, de um grande estudioso daí da nossa mídia aí, não vou falar o nome aqui, mas os irmãos de repente até conhecem. Ele falou o seguinte: olha, irmãos, Paulo, quando receitou essa questão do vinho, né, para Timóteo, primeiro, porque Timóteo tinha um problema estomacal e esse problema causava, ou seja, esse problema nele estava atrapalhando a sua vida social. Então, naquela época, né, segundo esse estudo, né, esse homem, ele falou o seguinte: a água daquela época, ela não era purificada a ponto de ser uma água potável para ser bebida, para ser consumida. Então, o que ocorria? As pessoas, né, as autoridades daquela época, elas pegavam o álcool, né, no caso o vinho com álcool, e purificava a água. Ou seja, então, a água que Timóteo bebia, ela era purificada por causa do teor alcoólico do vinho que era introduzido na água. Ou seja, então, não era algo alcoólico, ou seja, há uma mistura da água, certo, com este vinho que purificava a água. Ou seja, então, pastor, de maneira nenhuma nós vamos ver respaldo da Bíblia que Paulo falou para Timóteo beber a bebida alcoólica. Existia um sentido e existia também uma forma, o que estava acontecendo. Naquela época era assim. Hoje nós temos água purificada para nós bebermos. É como o presbítero, é como você morar no Brasil e querer tomar uísque. Eu sou cristão e moro aqui no Brasil. Vou tomar uísque porque se a minha bebida aqui é um suco natural ou então um refrigerante. Estamos num país tropical, né? Ou água, né? Por que os cristãos de lá eles tomam uísque? Lá é um país frio. A cultura, né? A gente tem que levar em conta a cultura. É a cultura deles. Por isso que quando a gente vai ministrar uma palavra, a gente tem que entender usos e costumes dos tempos bíblicos. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Porque você falar determinadas coisas, falar é muito fácil. Falar é fácil demais. Agora, existem coisas na Bíblia que estão escritas, que a gente tenta explicar hoje o correto, as pessoas não querem entender, porque está escrito na Bíblia assim. Legal, está escrito na Bíblia assim? Então, beleza. Cada um fica com aquilo que você aprendeu. Você aprendeu assim? Não quer aprender o certo? Não, então fica com isso aí. Entendeu? Porque existem muitas questões que estão escritas na Bíblia, que a Bíblia não te explica usos e costumes. Para você saber usos e costumes bíblicos, você tem que comprar
um livro, gastar, né? Você patrocinar, né? a sua questão eclesiástica e você começar a comprar alguns livros, né? Ler alguns livros, fazer alguns estudos para você poder entender o que está escrito nessas questões. As pessoas não querem, aí quando vai de encontro com um que estuda e consegue entender de uma forma diferente, não consegue aceitar e dizer, o fulano ficou soberbo, porque fulano está assim. Tá? Então é complicado. Agora, a gente precisa saber, existe a questão aí da bebida, eu estou até procurando na minha Bíblia aqui, porque aqui tem um estudo falando sobre isso, mas como eu não estava ligado nisso aí, não vou achar agora, mas existe essa questão dessa bebedice. Eu conheço pessoas que bebem cerveja que não tem álcool, só pelo simples fato de eu bebo cerveja. Não, a minha não contém álcool. Mas tá errado, pastor. Poxa, meu Deus. Botei isso aí numa complicação, né? Não está errado, não. Entenda bem. Tem uma... De vez em quando eles mandam um vídeo, né? A pessoa perguntando, pastor, eu posso fumar? Ele pode. Pastor, eu posso beber? Pode, filho. Pastor, eu posso andar de roupa curta? Pode. Eu posso? Pode. Ele fala, pode tudo. Ele vai, você pode tudo, só não pode entrar no reino dos céus. É verdade. Você pode tudo, porque nós somos livres, cara, porque nós não somos... Uma coisa que Deus deixou bem claro para nós, vocês não são meus escravos, vou dar para vocês o livre-arbítrio. É verdade. Então você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher entre Deus e o diabo, entre sim e o não. Ele não escravizou e nem escraviza ninguém. Simplesmente ele fala, mas só que como ele é o Criador, ele é que nos criou, vai chegar uma hora que o seu Criador, o que ele vai fazer? Ele vai vendo que você está dando errado, que você está com uma peça que está ruim, está com uma peça que está ruim. Vai chegar uma hora que ele vai ter um tempo, ele vai falar assim, pô, vou quebrar esse brinquedo aqui, ou essa peça que vou quebrar, ou vou desmontar para fazer de novo, ou para botar essa peça que está ruim. Aí é que é o problema. Aí que é o problema. Porque ele é o dono da vida. É o dono, né? Ele é o dono da vida. Igual você estava falando em questão de homicídio. Você estava falando em questão de homicídio aqui, né? Nesse globo terreno, né? Uhum. Mas as pessoas dizem que Deus é carrasco, que Deus é assassino, que ele cometeu vários homicídios. Peraí. Ele não cometeu homicídio nenhum, não, porque foi ele que deu a vida. Se ele é que deu, ele pode tirar. Ele pode tirar, é verdade. Só quem pode tirar é quem deu. É quem deu. É quem tem o domínio da vida, né? Te dei aqui essa garrafa de beber água, mas eu te dei. Eu posso pegar ela de volta? Posso. Né? Eu posso pegar, porque eu te dei isso aqui. Se eu quiser pegar ela de volta, poxa, o Marcos, pô, eu me equivoquei, cara, não era essa aqui. Não era isso aí, não. Era outra coisa, né? Entendeu? Aí Deus fala assim, pô, eu estou equivocado com Moisés. Pô, dei a vida para Moisés, mas Moisés está fazendo isso, e pô, está com uma peça que está avariada. Eu vou botar ele na oficina, ou seja, no hospital da vida, e vou colocar ele lá e vou fazer ele refletir bastante. Vou tirar essa peça aqui que está ruim, entendeu? Para colocar outra. E nisso é um processo. De vez um mês, 2, 3, que você tem que ficar ali refletindo. Agora, essa peça é recalchutada ou é uma peça nova? Vai botar uma peça nova. Agora, você pode correr o risco de novo continuar fazendo o manuseio dela errado e ela dá defeito de novo. Entendeu? Porque eu, tô falando eu, tá, presbítero? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que acreditar no que eu tô falando ou seguir o que eu tô falando. Eu acredito, pelo que eu leio na Bíblia, que todos nós temos tempo de validade. Opa! Qual é o tempo de validade? Qual o homem mais velho da Bíblia? 967? 969. 69. Adão foi 930. 969 anos.
Aí, mais para frente um pouquinho, acho que Gênesis 6, né, Noé? Gênesis 9. Noé acho que foi 830, não tenho certeza, mas posso estar... Não, mas eu digo Deus deu para Noé, ele já vivia esse tempo todo, mas deu para Noé, para o homem, 120. 120 anos, depois, após o dilúvio, né? Após o dilúvio. Após o 120. dilúvio, 120 Ele pregou anos. durante 120 anos, ninguém, né? Teve o ar da graça, pô, aquele cara ali tá certo. Vou seguir ele. São 120 anos. Noé pregou. E agora você vai no Salmo 90, né? No Salmo 90, no versículo 10, se eu não estou enganado, que Deus deu para o homem viver até 70 anos, passando disso É enfado. é enfado e cansaço. Entendeu? É dificilmente você olha para um... Ontem eu fiquei pasmo de ler que o Roberto Carlos está com 79 anos. Pô, tu olha pro cara, tu vê que ele tem 79 anos, mas ele está ainda... Conservado, né? Conservado. 79 anos, filho. Né? Embora o cara tenha uma situação financeira boa, mas ele trabalha para isso. Né? Aí, às vezes a gente não quer fazer nada, não quer guardar nenhum bem e quer viver até 80 anos, né? O cara, às vezes, para você viver 80 anos bem, você tem que não perder noite de sono, você tem que ter parado de se fumar, tem que ter parado de fumar um tempo bem, né? Bebida. É um negócio, né? Mais complicado. Então, eu estou falando para o senhor, eu entendo dessa forma. Todos nós, todo ser humano tem prazo de validade. Prazo de validade. E o mais interessante disso, que eu acho, é o seguinte: o homem, ele pode trazer à tona o seu prazo de validade. O homem pode. Mas se não tiver no tempo de Deus, se o teu prazo de validade não tiver no tempo de Deus, você não morre. Você pode tomar um montão de tiros, você pode fazer... Você encontra com pessoas aí que tem 2, 3 pontes de safena e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, deu câncer, pegou AIDS e tá vivo, né? está vivo. Porque pegou o Covid. O prazo de validade ainda que está com o Criador ainda não chegou. O homem pode até decretar, tentar colocar, trazer à tona o seu prazo de validade. Mas o homem pode. Mas e Deus? Então, entendo eu, Marcos, nos dias de hoje, que tudo está no controle. Deus não perdeu o controle. Nunca perdeu e nem vai perder o controle de nada. Trazendo para os dias de hoje, na pandemia que nós estamos passando aí, ele não nos deu essa punição, ele permitiu. É uma permissão. Né? Já fui questionado sobre isso. Uma permissão de Deus. Ele permitiu para que a igreja que somos nós, venhamos parar para refletir. E eu vou dizer para o senhor, na minha visão, a igreja foi reprovada ou continua reprovada por Deus. Meu Deus. Porque, meu amigo, as igrejas continuam todas fechadas. E aí eu falo para o senhor, mais uma vez, a autoridade humana já começou a liberar para o povo, até as igrejas, as igrejas estão liberadas para cultuar. Agora o povo começa a vir para a igreja. Por quê? Porque foi a autoridade humana. E é de Deus. É de Deus. Né? E a autoridade de Deus que eu tenho que obedecer. Porque não foi Deus que mandou fechar a igreja. Ele não falou assim, eu quero que todo mundo feche a igreja, que todo mundo fique em casa, que todo mundo me busque em casa. Não foi Deus que falou. Se Deus falou, eu não sei onde é que está e eu quero que alguém me mostre. Porque eu tenho fé. Por isso eu estou aqui. Porque eu tenho fé. Vamos lá, queridos. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, querido, fazer qualquer coisa você pode fazer. Não, pastor? Você não pode fazer qualquer coisa. Só que há um detalhe, é lícito.
Tem consequência? Tem consequência. Né? Nós cristãos temos que observar isso aqui. Né? Nós temos o costume de olhar a Bíblia e não perceber, né, alguns versículos que eles são chaves, vai trazer uma informação para a gente precisa e a gente esquece. Eu posso fazer qualquer coisa, mas será que isso é lícito? Então, vamos lá. Vamos estar aí falando aí agora sobre glutonarias, falando sobre bebedice, né? Estendemos aí bastante falando sobre diversas coisas. Vamos falar aqui sobre glutonarias. Vem do grego komos. Até a palavra grega é estranha, né? Komos. Olha só, glutonaria, komos. Isto é, diversões, festas... Oi? Como a fé vem de fidelis. Fidelis. É isso aí. Vamos lá. Diversões, festas com comidas e bebidas de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. E aí, pastor? Glutonarias. Amados, eu queria aqui falar algo aqui bem interessante. Às vezes nós praticamos esta obra da carne aqui. Por que eu falo isso? Ah, Marcos, tal. Não, veja bem. Às vezes nós comemos de tudo, mas a gente não pode comer. Comemos várias coisas, comemos muita gordura, comemos muitas coisas com açúcar. Verdade. Então, o que vai ocorrer? Nós estamos prejudicando o nosso corpo. A Bíblia vai dizer sobre isso, que nós somos o templo. Então, esse templo, ele precisa ser o quê? Preparado, precisa ser conservado para que o Espírito Santo de Deus, ele habite num corpo santo, num corpo preparado. Ou seja, a gente bebe de tudo, come de tudo, não dorme direito, faz todas as coisas erradas. Aí, querido, eu vou falar para você, nós estamos praticando uma obra da carne. Ah, eu posso comer tudo. Querido, existe carnes que elas são prejudicial. Quando você come aquela carne, na boca ela é uma delícia. Mas quando ela bate no teu estômago, bate no seu intestino, é uma bomba. Verdade. Então, querido, aí você fala assim, ah, pastor, presbítero, vocês estão ensinando aí uma coisa que não tem nada a ver. Eu como, o dinheiro é meu, eu compro e como o que eu quero. Mas, querido, observe que você está praticando a glutonaria, porque você está destruindo o teu corpo. Você está fazendo uma coisa, certo? Que você está prejudicando o seu corpo, ou seja, é o que o pastor falou aqui anteriormente. Quando você faz isso, você está o quê? Diminuindo o teu prazo de validade. Se o teu prazo de validade ele é de 70 a 80 anos, você com a ação da glutonaria diminuiu o seu tempo em 10, 15 anos. Ou seja, a ação que você fez, você diminuiu o seu tempo, seu prazo de validade. Então, queridos, essa questão aí, não estou falando aqui que a gente, né, existe muitas comidas boas, gostosas, nós não vamos entrar aqui na questão das pessoas que são veganos, né, que comem só coisas verdes, né, outras só comem outras coisas, né, diferentes de nós. Não, nós não estamos falando. Isso aí já é uma outra questão, uma outra opção da pessoa, né? Ela quer comer um tipo de alimento, né, que para ela vai ser melhor. Nós não estamos falando aqui. O que nós estamos falando aqui que é essa obra da carne chamada glutonarias, que vem do grego komos, é que vai causar um dano na sua saúde. Aí você vê pessoas obesas, diabéticas, pressão alta, com problema na coluna, porque toda pessoa que ela engorda, ela tem uma obesidade, ela tem um problema, se o senhor perceber, ela tem um problema de coluna. Porque o peso, ela começa a exercer sobre o esqueleto, sobre os ossos, uma força. Verdade. Então, ela acaba tendo, a longo prazo, um problema também de coluna, problema nos pés, né? Os pés não conseguem mais aguentar aquele peso. Né? A Bíblia, ela fala que Deus só dá a prova, né,
Ele nunca dá uma prova além daquilo que a gente pode suportar. Não é assim? Isso aí. Assim deveria ser também o nosso corpo. Não podemos dar ao nosso corpo um peso além daquilo que ele não possa suportar, porque senão vai trazer dores, né? É verdade. É igual, presbítero, você deitar na sua cama. Qual é o plano para a gente dormir? É de 6 a 8 horas, né? Os estudos dizem que o certo seria 8 horas. 8 7 já é o ideal. Né? Mas passa de 8. Passa de 8 horas na cama para você ver se o seu corpo não começa a doer. Se você passar de 8 horas, você começa a se sentir incomodado, porque começa a doer o corpo, aí você tem que se levantar. Então, tudo além do combinado incomoda. Dá estresse, Entende? né? Dá estresse. Dá estresse. Dá estresse. Porque aí, vamos voltar um pouquinho na bebida? A gente pode fazer isso? Pode. Embora a gente já terminou, né? Mas eu achei aqui eu bebo porque a Bíblia não proíbe bebida alcoólica. Aí a gente vai ver lá em Provérbios 20, versículo 1, né? O que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Você vê que toda pessoa que começa a beber, ela perde totalmente o controle. Qual é o versículo, pastor? Provérbio 20, versículo 1. Né? E o provérbio 23, 29, provérbio 23, versículo 29 e 30, também diz assim: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? Os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebidas misturadas. Olha aí. Né? Então, o álcool é uma droga que mais mata, direto ou indiretamente, e o que mais causa problemas familiares. Né? Você percebe que toda família que tem uma pessoa viciada em bebida, né? Em bebida, tem sérios problemas psicológicos, tem sérios problemas, né, de divertência dentro do próprio lar. Então, eles assim: eu bebo, mas não fico embriagado. A Bíblia condena a embriaguez. Jeremias 17, 9. Você pode ler aí? Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. versículo 9. Diz aqui. Ó, vamos lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É uma pergunta, né? Justamente. Né? Porque nós sabemos que o vício em si, ele acaba se tornando uma doença. Né? De fato, a pessoa sim, de não fato, consegue de forma alguma largar o vício. o vício, né? Como podemos dizer isso se a forma da pessoa usar o álcool é fazer que as poucas pessoas percam o controle. Para quando quiser. Não é assim que eles falam? Nada, eu bebo socialmente. Eu bebo socialmente. É social, pô. Eu bebo quando eu quero e paro quando eu quero, né? Romanos 7,19. Romanos 7,19. Pedir perdão aos irmãos aí que verdadeiramente eu procurei e não achei, mas consegui achar agora. Pode ler? Pode. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Né? Então, 7,19. Vou um pouquinho além, um versículo antes.
sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Uma luta, né? Uma luta constante, é uma luta constante. Agora, pastor, essa luta é desigual? Com certeza. É desigual? Em qual sentido? Desigual, assim, a carne ela tem um poder maior sobre o espírito? Não é que tenha um poder maior do que o espírito. A questão é, quem você está alimentando? Vai vendo aí, queridos. Olha só que coisa interessante nós levantamos aqui. A questão é essa. Quem é que eu estou alimentando mais? O meu espírito ou a minha carne? Né? Porque quando... vou falar de mim, tá, irmão? Quando eu alimento mais o meu espírito... mas o pastor está falando isso, porque eu sou carne igual a todos. Eu sou feito de carne e osso, né? Porque há momentos, há semanas, principalmente para gente que trabalha, eu até nem trabalho, eu faço biscate, né? Mas quando eu estou, presbítero, posicionado, quando eu estou naquela semana ou naquele mês de ler bastante a Bíblia, de estar o maior tempo possível conectado, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito melhor, né? Então, essa é a verdade. Eu estou alimentando quem? Quem eu estou alimentando? Aí vem aquele versículo que eu gosto muito de recitar ele. Louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Para quem você está preparando? Para que eu estou preparando a minha alma? Né? Para o dia do juízo. Porque as pessoas, na verdade, as pessoas acham o seguinte: morreu, acabou. Não acabou, é aí que começa. Aí começa, né? Porque vai valer do que como eu vivi aqui, nesse globo terreno. Como que eu vivi aqui? Eu vivi para quem? Para o mundo, para a minha carne ou para Cristo? Hebreus 9, 27, né? Né? Morte segue o juízo. Tá entendendo? Então, aí é que vem, aí é que, como dizem, aí é que mora o perigo, né? É verdade. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Porque, para quem que eu vivi aqui? O meu tempo na terra que eu vivi, 70, 50, seja quantos anos foi, para quem? Servindo a Deus? Ó, beleza, eu posso ter certeza, você pode ter certeza que quando eu vier a óbito, eu vou estar Agora. na glória. Isso aí. Irmãos, levantamos uma questão aqui bem interessante, né? Então, definimos aí. Eu disse aqui, fiz a seguinte pergunta: quem tem mais poder? Quem tem mais força? A carne ou o espírito? Uma pergunta, de repente, emblemática, mas uma resposta simples. Vai ser de acordo com quem você mais alimenta. Porque eu vou falar até uma palavra difícil agora, de repente poucas pessoas ouvem essa palavra, mas qual é a cosmovisão que eu tenho da minha vida? O futuro, né? Do futuro. Cosmovisão. Qual é a minha cosmovisão de estar servindo a Deus? De estar trabalhando num determinado trabalho que eu estou agora? Qual é a minha cosmovisão? Eu estou lá fazendo o quê? Cosmovisão quer dizer o quê? O que você pensa para o futuro. Coisas futuras, né? Porque eu tenho que estar ali, mas pensando, eu tenho que estar trabalhando, mas pensando que eu estou aqui trabalhando em prol da minha família, em prol de levar o alimento para minha casa. Eu estou servindo a Deus, a minha cosmovisão de estar servindo a Deus é de eu estar fazendo a coisa certa e tendo a certeza que quando eu vir a óbito, eu irei para a glória. Amém. Essa é a cosmovisão que eu tenho que ter de tudo aquilo que eu faço. Porque todo ser humano tem cosmovisão. Precisamos ter, né? Todo ele tem que ter a cosmovisão do que ele está fazendo, para quê e por quê. Sempre fazendo essa pergunta: para quê? Por quê? Qual o sentido da minha vida, né? Por quê, para quê e para onde? Ou você pode até para onde, por quê e para quê.
São perguntas, São né? perguntas que você tem que estar fazendo sempre com você, porque não adianta você estar, como eu falei aqui na semana passada, eu posso estar num lugar maravilhoso, mas se eu não estiver no centro da vontade de Deus, lá se torna um lugar Aquele horrível. lugar não vai ser o melhor. Não vai ser bom para mim, mas eu posso estar no pior. Eu posso estar até, você vai falar assim, pois é o cúmulo do absurdo isso que o pastor falou agora, eu posso estar até encarcerado. Mas se eu estiver lá, for o propósito de Deus na minha vida, eu vou ficar lá, primeiro, vou para lá, porque o propósito de Deus na minha vida era eu ir para lá, porque se eu ficasse aqui, alguém ia tirar a minha vida, da forma, por quê? Fui encarcerado porque da forma que eu estava vivendo, né? Então, Uma consequência, da forma que eu estava vivendo, obviamente, eu ia perder a minha vida, o meu prazo de validade ia ser diminuído. Né? Ia ser diminuído. Então, porque tem alguém orando em prol da minha vida, o que aconteceu? Eu fui encarcerado. Recluso, né? É o pior lugar do mundo. Mas eu fui para lá num propósito. Aí agora, fui porque Deus tem plano na minha vida. Lá eu vou procurar, obviamente o meu espírito, ele vai começar a procurar, porque é Deus que me conduziu àquele lugar, então meu espírito vai começar a procurar. Lá dentro, sabemos que lá dentro só tem dois caminhos, né? Vamos dizer, a porta estreita e a porta larga, né? Uhum. Então você foi para a porta estreita, então você vai estar lá. Quando você sair, primeiro, você foi daqui para lá, você conseguiu viver. E quando lá o lugar pior do mundo se tornou um lugar bom porque você procurou estar no centro da vontade de Deus. Houve uma conversão, né? Uma conversão. Então todas essas coisas a gente tem que parar e prestar atenção e ver qual é a cosmovisão daquela situação que eu estou passando agora, né? É como o senhor leu aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Olha, a gente faz lembrar José. José estava numa determinada situação da vida dele. José do Egito, que é José do Egito, determinada situação da vida dele, que ele estava ali, passando por aquilo tudo ali, e de repente a mulher de Potifar, o homem que havia indiretamente o ajudado, que comprou ele e levou ele, porque se ele ficasse dentro daquele lugar, daquele poço, calabouço onde botaram ele, obviamente ele iria morrer ali dentro, né? De repente um animal podia, né, tirar a vida dele ali. Então foi, e teve um momento que ele se enquadrou dentro disso aí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ele foi. Mas de repente pode ter assim, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. A história de José é interessante. A história de José é interessante. E a gente sabe que uma peça de roupa da que a gente não sabe qual poderia ter sido a túnica, poderia ser, seja qual for, né? A túnica ficou lá mas ele poderia, para relembrar, a gente não sabe que a Bíblia não fala. A Bíblia não entrou nesse detalhe. A Bíblia não entrou em detalhes. Então, a gente tem que fazer o quê? Exegética, né? Exercer a exegética. A exegética e a hermenêutica. Hermenêutica. Você descobre a história e depois você traz a história do século I para o XXI. Não tendo cuidado de cometer aí um anacronismo, né? O anacronismo é tentar, naquela época, trazer as coisas, costumes, épocas daquele momento para agora, né? Você não vai trazer, você vai trazer o momento situação, agora. Né? A história é interessante, então, né? O problema é que se você deixar eu falar, eu acabo... Queridos, Deixa eu pegar uma água aqui. Vamos estar terminando aqui, tá? Nós falamos aí a respeito de várias coisas, tá? Falamos a respeito dessa questão aí das obras da carne. Terminamos aqui este assunto. Embora o assunto ainda é muito polêmico, nós aqui não queremos entrar em polêmicas, nós queremos aprender, nós queremos passar o que a Bíblia está dizendo.
tá certo? Então essa foi o nosso objetivo, de falar de maneira simples. Volto a dizer aqui, tá? Nessa igreja nós pregamos a palavra de Deus, tá? Tudo que nós falamos aqui foi baseado na palavra de Deus. Por isso que eu chamei os pastores aqui, porque achei esse assunto bem interessante, bem relevante e precisava ter pastores aqui para me ajudar, tá? Então, queridos, terminamos aí, tá? A nossa terceira parte dessa 14ª aula, terminamos, tá certo? Vou fazer lá algumas perguntas, tá? Então, os irmãos fiquem atentos, tá? Porque vamos estar fazendo aí algumas perguntas para fazer uma avaliação dos alunos. Não esqueça, igual você esqueceu semana passada. Me perdoe aí, tá, queridos? A missionária, a professora me lembrou, Marcos, presbítero Marcos, precisa colocar lá no grupo. E eu, assim, passou um lapso pela minha cabeça, eu não coloquei no grupo, depois eu fiquei pensando, gente, é mesmo, eu não coloquei. Mas, graças a Deus que ela me ajudou aí, mas tá? eu enviei para algumas pessoas, porque ela vem direto. Ela vem para algumas pessoas, mais para o grupo. Os inscritos. Para os inscritos, né? No YouTube. Mas vamos lá. Queridos, vamos terminar aqui com Salmo 55, versículo 22. Eu tenho me apossado desta palavra aqui, pastor Moisés. Está dizendo aqui, ó, Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Querido, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Amém? Não precisa aqui explanar, porque a palavra já se diz. Aí que esse salmo aí. Já diz tudo. Com certeza hoje eu devo recitar esse salmo hoje. Amém. Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Eu queria fazer um apelo aqui, aproveitar que nós estamos online, fazer um apelo para os irmãos. No nome de Jesus, me ajuda aí, assista as lives. Assista aí, tá na página da igreja, irmãos, as lives Facebook, né? do culto, porque dá o parecer que a gente sai de casa em vão. A gente já sai de casa, chega na igreja, não chega no templo, não vê a igreja. Aí a gente faz um culto online e com as pessoas que estão presentes, que são poucos, e a gente olha, porque essa live que nós estamos fazendo aqui da Escola Bíblica Dominical não aparece, né? Mas no culto, como ele é ao vivo, ele aparece quantas pessoas estão assistindo e até o nome da pessoa. Parece, verdade. E essa quinta-feira agora, presbítero, meus irmãos, né? Que vai diretamente para vocês. Esse culto agora tinha uma pessoa só assistindo. E ela não era da nossa igreja. Entende? Não era da nossa igreja. E isso é de cortar o coração. Então, queridos, vamos ter esse cuidado aí. Salmo 55. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vamos orar no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai, muito obrigado por tudo que foi feito neste lugar, nesta hora, nesta escola, através desse vídeo. Esse vídeo vai chegar a pessoas e vai, ó Deus querido, trazer esclarecimentos sobre algo que ainda pairava sobre a vida dos alunos. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas poderosas mãos, nos protege, abençoa, Pai querido, as nossas famílias, nos dê força, nos dê ânimo para prosseguirmos. Não deixa, Pai querido, que a nossa vida seja abalada, porque foi falado aqui, Senhor, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos lançando sobre o Senhor o cuidado. Os nossos cuidados têm sido lançados sobre o Senhor. Toma as famílias, toma, Pai querido, a todos, as nossas crianças, os nossos parentes. Alcança, Pai querido, essas pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor vai estar impetrando a bênção apostólica e vamos estar terminando no nome Amém. de Jesus. Então, irmãos, ressaltando aqui, assista as lives no nome de Jesus.
Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, desde a glória e para sempre, que aquele que aguarda e confia na vinda do Senhor, que diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.